Dica número 19 nas nossas 22 lições sobre tarô. Vamos falar de cartas da corte? Muito bem. Dentro da estrutura do tarô, lá nos arcanos menores, nós temos o que chamamos de cartas da corte. Ou seja, cartas que mostram figuras da corte. Os arcanos menores, como vocês já sabem que a gente já trouxe aqui para vocês, são divididos, os arcanos menores, em 4 naipes. Cada um desses naipes corresponde a um elemento, cada um desses naipes possui 14 cartas, 10 cartas numeradas e 4 cartas da corte. Essas cartas da corte a gente chama normalmente de pajem, cavaleiro, rainha e rei. Viu que é diferente do baralho comum? O baralho comum que a gente que joga pôquer, joga buraco, tranca, ele não tem um grupo, que é o grupo dos cavaleiros. Ele não tem os 4 cavaleiros, não tem. Lá no baralho comum a gente vai ter o valete, que é o pajem, a dama, que é a rainha, e o rei, ok? Essas 4 cartas da corte, elas sempre representam pessoas numa jogada? Nem sempre, nem sempre. Às vezes elas também querem dizer, falar, descrever uma situação. Então você tem que ficar atento, tem que saber direitinho, fazer análise para saber se trata de pessoa ou se trata de uma situação descrita, ok? Outra coisa importante sobre essas cartas da corte lembra que os decks mais antigos do tarô a gente vai encontrar no período medieval. Então os primeiros tarôs, eles foram desenhados no período medieval, daí que toda a sua simbologia clássica bebe dessa fonte, né, do que acontecia no cotidiano ali medieval. Então, a gente precisa ter em mente que a mentalidade medieval e tudo aquilo que tinha, né, que existia naquela época, vai estar muito presente ali no simbolismo do tarô, ok? Por isso que você vai ver a maioria homem, né, a maioria sexo masculino, mas eu proponho para vocês uma outra visão. Por quê? Se a gente for falar que corresponde a pessoa, essas cartas da corte, e numa jogada pode representar pessoas, então significa dizer que no mundo, na vida, existem mais figuras do sexo masculino do que do sexo feminino. E para além dessas questões de gênero do feminino e do masculino, né, como é que a gente faz para designar? Costumo ensinar os meus alunos o seguinte: o tarô, dentro dos arcanos menores e especificamente dentro das cartas da corte, quando ele fala de pessoa, colocando um gênero, você vai ter realmente designando ali se é um homem ou uma mulher, ou se comporta com o que é dito como mulher ou como homem, quando você tem a rainha e o rei. Quando você tem o pajem e o cavaleiro, nunca mostra pra você essa questão de gênero. Na verdade, o cavaleiro e o pajem, na minha opinião, deveria ser assim, ou não binário ou andrógeno, mostrando algumas nuances. Nos pagens você vê bastante isso, né? Já lá nos cavaleiros normalmente vai associar cavaleiro a homem, esses papéis, né, que a gente sabe que não é bem assim que funciona. No entanto, vejam o seguinte: quando a gente fala nesse sentido de descrever mulher, homem, a gente está falando dentro de um aspecto externo. Então, como que essa pessoa se identifica no mundo, como mulher, como homem, e por isso que eu acho que a gente tem que inserir também essas questões não binárias, andrógenas, porque são pessoas, né? Essas pessoas existem, sempre existiram. Então, eu acho importante. Ademais, o fato de aparecer, por exemplo, uma rainha ali, não significa necessariamente que está, por exemplo, vamos ser melhor, está falando sobre mim, e tá descrevendo meu comportamento. Pode muito bem aparecer um rei lá para descrever meu comportamento, uma rainha, um cavaleiro, um pajem. Então vamos para além desses pensamentos, ok? Não é necessariamente quando for mulher só vai cair rainha para descrever essa pessoa. Não é real, isso não é verdade. Eu gosto muito de falar o seguinte: quando a gente vai falar sobre se apresenta como homem, se apresenta como mulher, quando você tá com dúvida, vamos supor, numa pergunta assim, tem alguém que vai te ajudar na sua promoção de trabalho. E aí você pode fazer uma pergunta direta: é homem ou mulher? E aí você vê o que aparece. Quando aparece rei ou rainha, eu geralmente interpreto como homem ou mulher. Quando aparece cavaleiro ou pajem, não necessariamente, eu saio desse padrão.
Então é algo que ajuda um pouquinho mais. Mas notem que isso é muito reducionismo, inclusive, do que é o ser humano. Então é importante a gente ter essas questões, refletir sobre essas questões quando a gente fala de jogar tarô e de trazer essas questões de gênero para dentro do tarô. Certo, meu povo? Essa foi a lição. Amanhã a gente volta com outra.